Boa noite a todos. A paz de Jesus em nossos corações. O nosso tema hoje faz parte daquela série, daquela unidade, o trato com os espíritos. E nós vamos então examinar o assunto, a identificação dos espíritos que comparecem a uma reunião mediúnica nossa, não é? Que tipo de espíritos comparece à nossa reunião? Eles são muito evoluídos? Não são nada evoluídos? Como é que eles são? É a maioria como nós. Alguns um pouco mais evoluídos, não é? E alguns ainda muito grosseiros, tá? Mas a média como nós, não é? Mais, menos ou tão evoluídos como os encarnados que se encontram nessa reunião. Agora, como é que eles chegaram aqui? Alguém fez um convite, passou assim como nós fazemos o convite, passaram um convite na espiritualidade, e aí eles disseram, vai haver uma reunião mediúnica lá, no 3º ano do Allan Kardec, eu vou lá. É assim? Como é que eles vêm? Por que eles vieram à nossa reunião? Por quê? Alguns são trazidos pelos amigos espirituais que querem ajudá-los. Eles nem sabem às vezes como é que eles chegaram aqui. Às vezes são trazidos porque ele está meio difícil, mas ele precisa, não é? Então vão às vezes trazidos pelos amigos espirituais para receberem socorro e esclarecimento. Só esse tipo que vem? Só os que são trazidos pelos espíritos? Os que vêm espontaneamente. Alguns vêm espontaneamente. Parece incrível. Mas às vezes eles notam uma movimentação, e como nós às vezes, curiosamente, nos aproximamos de algum ambiente na cidade, eles também procuram se aproximar. Naturalmente que se eles entram na reunião, é porque eles tiveram permissão. Tem naturalmente alguém lá na entrada fazendo uma certa seleção. Ele entrou por uma curiosidade, espontaneamente, porque ele quer aprender alguma coisa, né? Mas teve permissão de entrar. Ou então ele veio porque ele gosta de colaborar, é alguém que está disposto a colaborar. Muito bom. Que mais? Que outro tipo de espírito que vem? Qual a motivação que eles têm para chegarem até aqui? Alguns são adversários, querem perturbar, dificultar, não é? Eles são adversários do bem, do serviço da casa, ou de alguma pessoa pela qual nós estamos fazendo vibrações, querendo socorrê-la, e ele vem procurar atrapalhar o trabalho para que a pessoa não seja ajudada. Mas ainda falta um outro tipo. Quem lembra? Nos acompanha. Cada um de nós temos os nossos acompanhantes. Não são muitos, mas quem sabe 1, 2 ou até mesmo 3 são amigos, são ligados a nós espiritualmente. Então, como nós vimos para cá, eles estão sempre na nossa órbita, eles vêm também, certo? Estão ligados a nós e nos acompanham. É aí que às vezes um espírito não está ainda desejoso de modificações. Ele é nosso acompanhante, ele está na nossa órbita de amizade, né? Mas nós queremos melhorar, estamos interessados em estudar, exercitar a nossa mediunidade, ou conhecer como é que se trabalha com a mediunidade, mas para ele não agrada muito, não. Ele gostaria que a gente fosse para outros ambientes, e ele junto conosco, não é? Não é por maldade. Ele é nosso acompanhante, ele é nosso amigo. Só que ele ainda não está sentindo e pensando as mesmas coisas que nós. Pode ocorrer isso.
Agora, outros não, outros também estão interessados, são amigos e estão concordantes também com a vinda até aqui. Então, são vários os motivos que trazem os espíritos à nossa reunião. E nós, chega esse pessoal todo, nós temos de aceitar a presença deles? Sim, por quê? Porque há entre nós e eles um trabalho, uma ligação espiritual. Nós vimos as motivações. Há alguma coisa a fazer. Se os amigos espirituais permitiram, esses nossos acompanhantes, alguns curiosos, os adversários, nós temos um trabalho a fazer aí. Um trabalho de aprendizado, de vibração por eles. Há um trabalho espiritual a ser feito. Então, só nos cabe aceitar, sim. Se eles tiveram permissão de adentrar o nosso recinto espiritualmente, é nosso dever, sim, aceitar. Claro que nós temos que aceitar. A nossa porta não está aberta para todos os espíritos, mas para os espíritos que estão ligados ao trabalho do nosso aperfeiçoamento, do nosso aprendizado e também de caridade, de ajuda aos espíritos, não é? Muito bom. Então eles tiveram permissão, vieram até aqui, entraram em nossa reunião. Quem serão? Será que nós podemos identificar? Ah, esse é fulano. Eu conheço por causa disso, aquilo, aquilo outro. Ah, esse é Beltrana. Será que a gente pode identificar todos os espíritos que comparecem à nossa reunião? Não. É evidente que não, não é? É claro que não. Às vezes nós podemos. De repente, algum deles nós vamos poder identificar. Ah, mas não em todos os casos, na grande maioria não. Porque nós somos aqui como um pronto-socorro, não é? E a gente não gosta de forçar muito essa afirmativa, pronto-socorro, mas é um pronto-socorro espiritual. Está aberto para socorrer, para esclarecer. Ah, muito bom. E naturalmente que num pronto-socorro a gente não está muito preocupado demais com a questão da identidade das pessoas. Acho que até os médicos e enfermeiros dizem assim, que caso é esse que chegou agora? A pessoa diz assim, é pressão alta, é não sei o quê. Identifica o problema da pessoa, mas não vê a sua individualidade, não é? Mas, será que nunca a gente vai poder identificar os espíritos? Nunca. Acho que existe um caso em que a gente deve procurar identificar o espírito. Que caso é esse? O espírito se apresenta entre nós e nos diz assim, eu sou a tia da Mariazinha. O próprio espírito se identificou. Ele disse a ligação dele com quem? Falou no grau de parentesco. Bom, aí nesse caso, nós vamos querer saber se é mesmo a tia da Mariazinha. Com delicadeza. Mas nós precisamos, porque senão nós vamos aceitar sem uma verificação. Será que foi mesmo a tia da Mariazinha ou não? Né? Então, quando o espírito afirma um nome qualquer, ele diz, eu sou Gustavo Marcondes. Ou nós vamos procurar saber se é o seu Gustavo Marcondes. Porque se ele vem dar uma mensagem e assina Gustavo Marcondes, não vai dar para a gente conversar. Mas se ele vem e se comunica e diz assim, eu sou Gustavo, fundador desta casa, que hoje venho aqui para estar com vocês. Seu Gustavo,
Nós temos imenso prazer em recebê-lo, somos muito gratos pelo seu trabalho. Mas então, seu Gustavo, conversamos alguma coisa, para ver se o espírito vai direitinho, fala direitinho as coisas ou não. Não é? Conforme o que ele falar, a gente diz, não, esse não é seu Gustavo. Bem, então, às vezes precisamos verificar. Mas nós não podemos ter a prova de identidade de todos os espíritos que se comunicam na nossa reunião. Não podemos, eu estou afirmando, mas pergunto a vocês, por quê? Como é que a gente não pode saber a identidade de todos? Por quê? Imagina se for uma pessoa, sei lá, vamos supor, um assassino, vem aqui e fala, eu sou tal pessoa, tal, será que a gente é exposto a ajudar também? Seria porque nós não queremos atendê-lo? Não, eu estou preocupada de saber se é possível a gente identificar todos os espíritos que se comunicam entre nós. Se convém ou não, eu já não estou nem perguntando isso. Pode se identificar com uma pessoa que não seja conhecida de nenhuma das pessoas que estejam ali. É verdade. Se ele não teve destaque neste mundo, foi uma pessoa sem maior expressão, não é conhecido de ninguém, como é que a gente vai poder identificar? Não dá. Lembram que é aquele caso, quando a gente fala de preto velho, né? Nós não temos mais pessoas que conviveram com escravos para poder identificar se aquele espírito que está se comunicando foi mesmo escravo na fazenda tal. Se tivesse alguém da fazenda tal que conviveu, reconheceria, mas não tem mais. É coisa muito antiga, não é? Então nem todos tiveram destaque no mundo. Então não dá para a gente conhecer a imensidão de espíritos. Somos 6 bilhões de habitantes da Terra atualmente. Éramos 5 bilhões, 4 bilhões e meio, que foram encarnando, desencarnando, reencarnando. Como é que a gente pode conhecer todo mundo? E que reencarnaram não só aqui no Brasil. Bom, então não dá. Mas tem outra razão pela qual a gente não pode identificar todos os espíritos. Essa é uma coisa que a gente só compreende e dá para comparar quando a gente, por exemplo, encontra uma criancinha chorando, perdida. Agora diz que encontraram uma, acho que foi onde? Foi Rio Claro, não sei onde. Encontraram um menininho. Montemor tinha sido roubado, né? Raptado da família dele. Então já imaginou, aquele rapaz que encontrou o menininho, como será que ele abordou o menininho? O menininho não sabe explicar direito, está lá chorando, está sozinho. Se for uma de nós, as senhoras, nós chegaremos logo como a gente aprende na escola, não é? Meu bem, a tia está aqui, não chora não, vamos dar um jeito, vem cá, filhinho, né? E a gente vai assumir que a gente é tia. É para dar uma situação que a criança possa confiar em nós. Então isso acontece também. Quando a gente está do lado de lá da vida, pode acontecer isso, não é? Nós não, às vezes não vamos saber que espírito é. Os afins se representam, assim como nós tomamos o lugar de uma tia que nós não somos. Mas nós tomamos porque nós temos o mesmo interesse que uma tia teria, de ajudar a criança, de inspirar confiança. Então também no plano espiritual, vem um espírito afim, né? Que vai representar o outro, que vai conversar conosco em nome do outro, que traz um recado do outro. Conforme o caso, ele nem vai poder explicar isso. Ele vem e se apresenta e passa a mensagem. Ele está representando alguém. Isso é mistificação? Não, ele não está querendo enganar.
Ele está fazendo aquilo que nós fazemos com alguém que está carente. Nós chegamos e inspiramos confiança e passamos aquilo que aquela pessoa que nós gostaríamos de receber ajuda faria por nós em nosso lugar. Ele representa, né? Outra coisa, os espíritos vão evoluindo. Quanto mais evoluídos, mais eles se parecem. Eles vão ficando iguais. Para nós, no nosso grau de evolução, como é que a gente pode distinguir os espíritos? Ele é bondoso, ele é verdadeiro, ele tem uma vibração poderosa, ele exprime os seus pensamentos com clareza, e todos os espíritos daquele grau de evolução apresentam a mesma capacidade. A mesma capacidade. Então, como eles vão ficando muito parecidos uns com os outros para a nossa verificação, não dá para identificar. Não dá para identificar, né? Por exemplo, um escritor, vem um que é escritor e fala lindamente como Leon Denis, né? Escreve ou fala lindamente. Vem outro espírito que não é Leon Denis, mas também fala lindamente, toca o nosso coração, passa aquela vibração, aquela emoção para nós. Como é que a gente vai distinguir um do outro? Esses espíritos mais evoluídos, não dá. Eles ficam muito semelhantes uns aos outros. A humanidade antigamente dizia os anjos. Os anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. São os ministros de Deus no universo. Não dá para distinguir um anjo do outro. O pessoal andou colocando nomes, né? E dizendo funções especiais para este ou aquele anjo. Mas, em verdade, não dá para distinguir entre os espíritos mais evoluídos, né? E ainda existe outra razão que não dá para ter a prova da identidade de todos os espíritos que se comunicam na nossa reunião mediúnica. De repente vem um ET. Ele nunca encarnou na Terra. Ele não tem nenhuma coisa para nós identificarmos aqui. A história dele é toda de outro planeta. Como é que a gente vai identificá-lo? Não é? Não tem como. Bom, é claro que isso não é muito usual, mas acontece. Pode acontecer, não é? Mas vamos fazer de conta que realmente o espírito está se comunicando e nós percebemos que precisamos conhecer melhor esse espírito, identificar, para atendê-lo bem, não é? O que nós podemos perguntar para ele? Será que a gente vai perguntar para ele assim, como é seu nome? A gente já teve experiência com caso de familiares. Às vezes eles dizem que não tem permissão, ou querem falar e se atrapalham, não conseguem nem dizer o próprio nome. Como é que você morreu? Nossa, você vai fazer ele lembrar uma situação dolorosa, difícil, como foi a desencarnação. Você nem sabe como ele desencarnou e você vai perguntar isso? De repente ele estava lá conversando, razoável, mas você fala, como é que você morreu? Ele lembra e diz assim, pronto, caiu no desespero, rememorou, chorou, se desequilibrou, não é? Outros, antigamente era hábito perguntar isso, e perguntar também, onde é que você está enterrado? Porque eles achavam que se depois a gente fosse lá e encontrasse a sepultura, que nós teríamos a prova de que era realmente aquele espírito se comunicando. Mas isso não prova não. Porque uma pessoa, se quiser enganar, ela visita o cemitério, pega o nome, data, tudo,
e depois na reunião fala para nós. E o espírito mistificador também pode fazer isso. Então não prova absolutamente que o espírito que está falando ali conosco é o espírito daquele corpo que está sepultado lá. Então, muitos não saberão, outros sofrerão se relembrar, alguns não querem tratar de assunto particular. Ele está precisando de ajuda, ele está confuso, ele quer ser socorrido, mas ele não quer que pergunte da família dele, ele não quer que pergunte coisas particulares, ninguém tem nada com isso. Ele se sente mal. Vocês vão dizer, ué, mas a gente está no socorro. Espera lá, espírito é gente. Nós não gostaríamos, às vezes, de expor a nossa vida para os outros. Ele nem está sabendo, às vezes, quem nós somos direito, não é? E nós estamos querendo saber particularidades. Tudo isso a gente sabe agora e toma cuidado e evita, porque a experiência nos mostrou. Mas antigamente, o pessoal fazia todas essas perguntas. Era praxe, era costume, né? Mas e se espontaneamente o espírito se identifica e dá informações? Nós não perguntamos, mas ele espontaneamente foi fazendo colocações, informações. Aí nós vamos anotar. Vamos anotar. Se pudermos, nós vamos depois tentar comprovar. Não é? O que ele disse, as referências que ele fez, não é? O que pode nos auxiliar para identificar o espírito, observar um pouco mais dele, entendê-lo um pouco mais, a situação dele? O que nós podemos usar para procurar identificar o espírito que está se apresentando para nós? Uma coisa vocês aprenderam no 2º ano. Como é que vocês aprenderam lá? A projeção de fluidos. Distinguir os espíritos pelas impressões que eles causam com os seus fluidos. Não é? É um modo. E a vidência? Eu vi o espírito. O médium viu, pronto, está visto. Não sozinha, né? Então tem que ser comprovado. Mesmo porque pode tomar outras formas, né? Exato. O espírito pode plasmar no seu perispírito a aparência que ele deseja, quando ele sabe fazer isso, não é? Então, só a vidência não adianta. Pode haver mistificação do espírito. O médium também pode se iludir. O médium pensa que viu o espírito. E às vezes ele até pôs uma figura no espírito. Desculpe, mas se puder desligar um pouquinho, né, Edson? Para não gravar toda essa tosse. E a minha perseverança, a gente consegue, né? Não vai adiantar. O médium, às vezes, se ilude. Nós não estamos falando contra o médium. É que é muito difícil, às vezes, a captação. O médium está numa reunião e ele pode sentir
uma mentalização de algum espírito. E ele já achar que aquele espírito que ele está vendo é aquilo que ele captou mentalmente, um nome, não é? Ele pode se confundir. O ambiente fluídico da nossa sala, por isso que a gente diz, para preparar bem, para todo mundo ficar calmo, para não assistirmos filmes que são de hora do espanto, que são filmes impactantes, tragédias. Porque quando chega aqui na nossa reunião, o pessoal, na hora que se recolhe, começa a produzir imagens no próprio ambiente fluídico. E às vezes o médium capta alguma coisa do que nós estamos produzindo no ambiente. É por isso que a vidência não é totalmente confiável. Então nós vimos que o médium pode confundir quanto ao espírito que está vendo e o ambiente também. Pode contribuir. Nós estamos falando muito da identidade do espírito. Identificar quem ele é, que indivíduo ele é, que personalidade ele é. Mas não é isso que é o mais importante para a gente avaliar em relação ao espírito. Não importa se ele é Pedro, se é José, se é Maria, se é Benedita, não importa. O que é que importa para nós? No nosso trabalho na casa espírita, na reunião mediúnica, o que nos importa saber em relação ao espírito comunicante? É a natureza dele. Como a natureza? É avaliar o grau de evolução desse espírito, se é um espírito bom, se é um espírito mau, se é um espírito sofredor, se é um espírito perturbado. É isso que nos interessa. Por que é isso que nos interessa? E não importa tanto se ele é fulano ou beltrano. Não importa tanto, porque o que nós precisamos é saber dele para tratá-lo, para atendê-lo. Então aparece alguém, nós estamos num guichê. E aparece alguém para ser atendido. E o nosso guichê é de socorro, de orientação, é de alívio, é de informação das leis da vida. E a pessoa se apresenta e nós precisamos saber tudo da vida dela. Nós precisamos saber seu nome, onde nasceu, qual a idade que tem, tudo. Não. Nós temos um atendimento de alma, de necessidade espiritual, psicológica, não é? Mental. Então, nós queremos saber a natureza desse espírito. É um bom espírito? É um espírito mal intencionado? É um espírito sofredor? É um espírito perturbado? É um espírito perturbador? Aí a gente sabe como tratar, não é? Agora, tudo bem, então eu já sei que eu quero saber a natureza do espírito. Mas como é que eu fico sabendo a natureza do espírito? Como? Pela linguagem dele, aquilo que ele fala, o modo como ele fala. Um espírito de certa elevação, ele tem uma linguagem correspondente, um equilíbrio, até na fala, na palavra. Naturalmente que nós não estamos exigindo que ele fale de um modo erudito, mas ele fala de um modo que todos podem compreender, que
que o seu pensamento fica bem colocado e ele fala de coisas que são necessárias e importantes. Então, o modo dele falar, a linguagem dele é importante para nós. Porque um espírito bom, responsável, não vem fazendo blag, divertindo as pessoas, querendo parecer o artista da noite. Não, um espírito evoluído não faz. Agora, nós podemos conversar com o espírito, mesmo esse que está se exibindo, porque ele também tem algo a relacionar-se conosco e nós com ele. Mas nós já ficamos sabendo, esse espírito não é muito evoluído, porque veja como ele se comporta, veja como ele está agindo, não é? Então nós sabemos que ele não está respeitoso para com o ambiente, que ele não está às vezes respeitando o tempo, que é precioso numa reunião dessa. Então vem um espírito que fica falando 15, 20 minutos, ele está tomando o lugar de outros, não é? Então, naturalmente, a gente sabe que um bom espírito não faria isso. Ele pode ser até um espírito benévolo, mas não está muito esclarecido. Então, repararam que a gente está procurando saber é a natureza desse espírito, o seu grau de evolução, né? Também o objetivo que ele tem para estar ali entre nós. O que é que ele está pretendendo? Então nós estamos analisando a linguagem e as ações dele. Quando nós falamos ações, a gente diz, mas o que é que o espírito vai fazer na reunião para a gente avaliar suas ações? Ora, o nosso propósito aqui é dar ajuda e esclarecimento ao espírito que necessite. O nosso propósito é receber ajuda daqueles que precisamos, daqueles espíritos maiores. Então, se esse espírito se apresenta, conforme o que ele estiver fazendo, nós sabemos se ele é um espírito que tem condições de ajudar e entende isso, de esclarecer, ou se ele está contribuindo para perturbar, para desviar. É isso que nós estamos avaliando, as ações dele, como é que ele está agindo, sentimentos que eles inspiram. Como é que pode ser isso? Vem um espírito e nos fala, olhe, neste mundo, nós sabemos, não é, de tantas lutas, tantas dificuldades, às vezes você tem que ser um pouco bravo mesmo, você tem que reagir, reajam, vocês devem reagir, tá bom? Essa pregação tá boa? Não está. Então olha que ele está inspirando para nós, agressividade. Ele não está nos orientando para a compreensão, para a paciência, não é? Esses conselhos, os sentimentos que eles inspiram, às vezes de divisão, menosprezo para certo grupo social. Eu estava assistindo um filme antigo, maravilhoso, sobre São Vicente de Paula. E lá nós estávamos vendo a luta dele para ajudar aos pobres. E naquele esforço de querer ajudar, naquela época o pessoal achava que pobre é pobre. Não tem que prestar ajuda, não tem que fazer esse esforço para socorrer. Eles são pobres, que vivam a sua vida, que enfrentem o seu destino. E ele procurando agir e ajudar, não é? Ele era incompreendido, porque ele queria ajudar aos carentes, aos enfermos, às crianças abandonadas. Então a gente nota que se um espírito vem e fala para nós em favor de todas as criaturas, inspirando-nos compreensão, estimulando-nos ao serviço da fraternidade, então a gente diz, olha, esse deve ser um bom espírito. A mensagem dele, a vibração dele, as palavras dele, tudo estão dizendo que ele é um espírito benévolo, um espírito bom. Mas como é que nós vamos poder fazer essa avaliação toda? A gente não é grande coisa, nós não somos assim tão capazes.
Ah, mas aí Kardec fala que não há coisa melhor para analisar os espíritos do que a pessoa ter bom senso sob o ponto de vista moral. Olha, se a gente cultivar a moral, se a gente cultivar a orientação cristã, e se a gente tiver bom senso, nós não vamos nos enganar. Nós saberemos avaliar. E principalmente, diz Kardec, que para saber julgar os espíritos, primeiro é saber julgar-se a si mesmo. Julgar-se a si mesmo. Estou agindo corretamente? É assim que eu devo fazer? Está de acordo com a pregação do mestre? Eu estou sendo violento? Não, tem de ser manso. Não conivente com tudo, mas tenho que ser manso, saber colocar as coisas. Então, se a gente se estuda, a gente sabe analisar o outro. Porque se a gente concorda, se a gente acha, não, é assim mesmo. Quando o Espírito vem e fala, a gente aplaude ele. É dos meus. Não é? Mas se a gente está buscando um padrão cristão de vida, a gente se examina, a gente diz, eu ainda não ajo direito. Mas se vem um outro espírito e fala alguma coisa, a gente diz, ele também não age direito. A gente sabe julgar. A gente tem bom senso. A gente se analisa e analisa os espíritos também. Procurando a gente melhorar, é claro, não é? Quanto possível. E ajudar os espíritos também a se melhorarem. Então, esse ponto da identificação dos espíritos é muito importante. Não simplesmente acolher a caridade. Todos os espíritos têm direito a se manifestar. Sim, mas nós temos um trabalho a fazer com eles. Ou nós vamos aprender com eles, receber algo deles, ou eles têm que receber de nós. Então, temos que avaliar a natureza deles, para dar a eles o que eles estão precisando. Se for o caso, às vezes, um alerta. Não é? Não, meu irmão, você está faltando com respeito ao nosso ambiente. Aqui estamos todos com o propósito do bem. Você deve respeitar a sinceridade do nosso propósito. Então nós vamos fazer isso. Agora o outro espírito está sofredor, coitadinho. Está muito desanimado. Qual é a nossa função junto a ele? Nós vamos dizer, confiança, tudo tem solução, Deus é misericordioso, é nosso Pai, você não vai ficar sofrendo assim para sempre, justamente por isso que você está aqui, para receber um amparo, coragem, bom ânimo, você não está abandonado, não está sozinho. Para esse a gente fala dessa maneira, porque a gente sabe que ele está carente, necessitado, não é? Então, conforme o Espírito, a gente vai tratá-lo. É muito importante identificar a natureza do Espírito que está se comunicando entre nós. Alguma perguntinha? Voltando ao começo, foi falado o motivo pelo qual um espírito pode participar ou ouvir uma reunião. Um dos motivos seria até para perturbar o objetivo. Né? Sim. Apesar de toda a segurança que é criada, como eles conseguem entrar ou participar ou perturbar uma reunião? Porque eles estando presentes, primeira coisa, nós somos alertados para perceber que há espíritos querendo dificultar o trabalho. Então essa já é uma informação útil para nós, para sermos mais vigilantes. Atenção, não é que eles entraram burlando a vigilância, mas foi para que nós saibamos, porque às vezes os espíritos amigos sabem, os dirigentes sabem, mas nós não sabemos. Então eles deixam acontecer para que nós aprendamos. Olha, e há espíritos que estão adversários do nosso trabalho. Precisamos estar vigilantes, não é? Nós vamos orar, vamos tomar cuidado com o tipo de manifestações
o que eles estão falando para nós, no nosso dia a dia. Vamos ser tolerantes para com os nossos companheiros, que não seja por nossa causa que eles consigam se infiltrar e atrapalhar o nosso trabalho, porque eles não estão só se manifestando na reunião. Aquilo prova que eles estão no ambiente, querendo perturbar. Daí a necessidade, a oportunidade de nós sermos alertados, certo? E além disso, conversando com eles, aquele livro Memórias e Confissões de um Espírito Convertido, não é? Aquele espírito, por muito tempo, ele era adversário. Ele estava ligado a hostes adversárias. Mas ele veio a casa. Nós temos tido muitas comunicações de reuniões da casa em que eles dizem que eles são em grupo e que eles vão vencer e que eles conhecem as fraquezas nossas e que eles vão fazer companheiros abandonarem a liça, que nós não vamos conseguir realizar. É a campanha deles. Mas eles não podem tudo isso se a gente estiver vigilante. Mas o fato de que eles veem, esse espírito, por exemplo, por muito tempo ele frequentava a casa e os amigos espirituais deixavam. Não impediam a ele. Porque os amigos espirituais sabem o que fazem. Esse espírito, uma vez convertido, seria um grande trabalhador. Mal comparando o apóstolo Paulo perseguindo os cristãos e que vai ter a sua estrada de Damasco, não é? Então ele observava tudo. E se ele tinha consigo aquela ideia que aprendem fora, que é falsidade, que nós não somos verdadeiros, que nós não temos real devotamento e que não sei o quê, eles têm lá as ideias. É como se eles são os inimigos, nós. E eles é que estão corajosos e lutando. Não mentem, são como são. Deve fazer a reunião eles falando mal de nós. Certamente. Então, quando ele observava e começou a ver os testemunhos, o devotamento, ele era atendido com respeito. O pessoal sabia o que ele estava pretendendo fazer, mas não o tratavam mal. Continham, mas respeitavam a ele, tratavam fraternamente. Então, levou anos, mas aí ele cedeu, ele entendeu e aceitou. Os amigos espirituais não proibiam a ele de adentrar todos os trabalhos, inclusive o que eles faziam no plano espiritual. Controlavam ele, mas não impediam que ele estivesse lá e que ele observasse. Com isso, ele veio a se modificar. Então, esses espíritos que têm permissão para vir, quem nos diz que algum deles não está sendo tratado assim? Que ainda não vai ser um excelente trabalhador na casa, não é? Alguns espíritos, por exemplo, chegam na nossa reunião que fazemos em benefício da casa, e eles dizem: eu vim aqui para dar um aviso a vocês, porque o nosso chefe diz que vocês não podem continuar assim. Vocês estão roubando companheiros nossos, com enganações que vocês fazem. Vocês fazem uma lavagem cerebral, sei lá o que vocês fazem com ele. Então meu chefe mandou avisar. Quer dizer, ele vem para dar um aviso para nós. A gente sabe que se eles estão falando isso, eles estão ao mesmo tempo nos informando que estamos conseguindo arrebanhar alguns, modificar. Então eles tiveram permissão de vir. São espíritos que, se fossem convidados, fatalmente não viriam. Então é melhor deixar ele achar que ele está perturbando. Que ele vem como adversário. Mas devagarinho, um e outro, não é? Acabam sendo... Você não vai contar daquele encontro dos espíritos, da Adelaide ou da Camila? Da Adelaide? Com sua tia. Sim. Podemos contar, que isso é um fato. Eu estou há 50 anos no Kardec, participando de reuniões, mas eu tenho 5 casos de comprovação de individualidade. E eu vou contar só esse, porque é relacionado à minha família e é muito interessante.
o Leonardo Zimmermann, um companheiro nosso, que se formou médico, era médium, e numa reunião lá na sala 20, ele estava recebendo um espírito. Era uma mulher que se queixava assim: não, eu não tenho raiva de meus filhos, mas eu tenho muita mágoa, porque eu não pensei que eles fossem me abandonar assim. Isso eu não esperava dos meus filhos. E não era eu que estava atendendo, era uma outra pessoa que estava dialogando. E eu estava terminando um outro caso, mas aquela queixa chamou a minha atenção. Quando eu terminei de atender o caso, eu me aproximei. E quando eu aproximei, fiz uma saudação, apesar de que era outro dialogador, não é? Mas eu senti uma atração. Então ela disse: Terezinha. Eu falei: você me conhece? Claro! Mas eu não caminhei por esse lado, porque se ela estava sofredora, ela precisava ser ajudada. Então eu não entrei por esse lado. Conversei com ela, ela já estava amparada, os espíritos amigos já estavam socorrendo, ela estava sabendo que estava desencarnada, mas ela estava com aquela mágoa no coração, a mágoa pelo procedimento dos filhos. Bom, quando terminou a comunicação, como ela disse que me conhecia, eu perguntei para o Leonardo se ele tinha visto a entidade. Ele disse: sim, era uma senhora, assim, não gorda demais, mas braços roliços. Ela estava com um vestido de flores, e ela realmente estava muito magoada com os filhos. Eu disse: você pegou um nome? Ele disse: olha, não sei bem, acho que era Adelaide. Falei: opa, eu tive uma tia chamada Adelaide. E era de braços roliços, porque as 4 irmãs de minha mãe não eram como minha mãe esguia, eram as 4 portuguesas de braços roliços. Mas eu pensei assim: não me consta que os filhos da tia Adelaide a hajam abandonado. E eu conversei com a minha mãe, ela ainda estava aqui entre nós, e não disse que era por causa de uma comunicação. Não sei por que não falei. Não falei. Mas perguntei para ela: mamãe, a tia Adelaide foi abandonada pelos filhos? E ela confirmou: foi. Mas não foi por maldade dos filhos. Ela ficou esclerosada, não reconhecia ninguém, falava o tempo inteiro. E os filhos trabalhavam na feira. Eles não tinham condições de ficar cuidando dela. Mas eles a puseram numa clínica muito boa, uma casa de repouso muito boa. Eu e o Irineu, meu padrasto, nós fomos lá conhecer. Quando chegamos, a enfermeira disse: vocês são da família? Porque não vem ninguém da família aqui. Então confirmou a mensagem. Ela se sentia abandonada pelos filhos. Através do corpo, ela não podia falar coerentemente, porque ela estava num processo de esclerose muito grande. Mas espiritualmente ela estava sabendo se estava perto dos filhos ou não. Por isso as pessoas que estão em coma, que parecem que não dão conta de si, olha, vamos falar as coisas com calma, não é? Porque espiritualmente eles têm alguma noção. Bem, eu então na outra reunião, eu fiquei atenta, porque eu falei: será que ela volta? E através do Léo ela voltou realmente. Aí eu me aproximei, né, saudei. Ela disse: Terezinha. Eu falei: mas então você me conhece, né? Ela disse: claro, diga seu nome. Aí através do médium ele baixou assim a cabeça e respondeu: eles não querem que diga. Tem muita gente estranha aí, não é? Minha tia era analfabeta. Era uma mulher do povo. O jeito de segurá-la para que ela não entrasse em assuntos particulares, familiares, eles tinham instruído a ela: aqui tem muita gente estranha, não é hora de conversar das coisas de família.
E ela deu o recado direitinho. Ela já estava melhor, já estava mais pacificada, não é? Foram as 2 vezes que ela veio. Para mim, foi uma grande prova da identidade de espírito se comunicando e a sua situação. Eu não sabia aquilo. Então eu não podia ter no pensamento para passar para o Léo. Não é? Foi admirável. Esse caso da minha tia Adelaide foi realmente para a gente não ter dúvidas quando a gente trabalha no campo espírita. Eu não vejo, eu não ouço, mas eu tenho convicção. Através de 50 anos, alguma pepita a gente pegou, né? Perguntinha nenhuma? Sim. Meu pai faleceu há 2 meses. E eu sempre acho que ele vai aparecer aqui no dia da reunião, né? É possível isso? Possível é. Nós só não sabemos as condições dele no plano espiritual. Nós não sabemos a programação em relação a você, não é? Se é útil, se eles querem, se convém, se não convém. Eles é que sabem. Aí é que o Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá. Mas é possível que você sinta até a onda mental dele, a emanação dele em algum momento. E nem sempre ele vai se comunicar, mas estará presente, não é? Porque existem outros meios de comunicação. Então eu não posso dizer, por exemplo, que eu conversei com a minha mãe desencarnada. Houve alguma comunicação, foi vista no ambiente, mas eu mesma não conversei. Certo? Talvez eu não... Eu sou meio São Tomé também. Então, para me convencer, tem que ser num caso assim como o da minha tia Adelaide. Alguma coisa que diz, era ela mesma, certo? Então, porque pessoas amigas podem ver, talvez minha mãe, dizer como ela está, mas eu não estou participando diretamente que eu consiga. Mas eu sei que minha mãe continua vivendo e que com a graça de Deus ela estará se encaminhando e já está em plena atividade, mulher dinâmica que ela era, não é? Assim também minha irmã, meu irmão. Mas dizer que eu tive muitas notícias, no caso do meu irmão eu tive alguma, muito curiosa. Logo em seguida, ele desencarnou na véspera de Natal. Quando foi no primeiro domingo daquele mês de dezembro, não tinha quase ninguém no centro, na reuniãozinha lá, havia um rapaz que eu não conheço, não sei quem era, ele não devia me conhecer, e ele começou a receber uma comunicação, e ele dizia, eu não sei se o que eu tenho aqui, se é um vazio, se é uma dor aqui no meu peito. E não era eu que estava atendendo, era uma companheirinha, atendeu, conversou, animou, tudo. Eu achei que era o meu irmão, mas não entrei no assunto. Depois, na sexta-feira, 3º ano, a Ana vê a presença do meu irmão e transmite isso, que ele dizia assim, não, eu não sei o que, eu tenho algo aqui no meu peito, uma pressão, ou dor, ou vazio, não sei entender perfeitamente o que é. Quer dizer, a mesma coisa que ele falou no domingo através de um médium, falou na sexta-feira através da Ana. Então eu sabia que era ele, e que ele ainda estava precisando de socorro e de amparo. Mas já estava na casa, já estava amparado. Mas não cheguei a conversar com ele especificamente, ele falou através da Ana, mas eu sou meio São Tomé. Então foi uma conversa geral, uma conversa assim, eu sabia que era ele, porque a mesma coisa falou no domingo e falou na sexta-feira, médiuns diferentes, que não conversaram entre si, não é? Então alguma coisa a gente vai tendo comprovação. Você, no seu trabalho mediúnico também, vai ser ao longo de anos que vocês tirarão muitas das dúvidas. Ao longo de anos, e se prestando ao serviço, né? Vocês acabarão tendo comprovações, emoções superiores. Né? Muito bom? Então, obrigada a vocês pela atenção.